Invencível não se trata apenas de um desenho de herói. É muito mais que isso. É sobre dor, sobre identidade, sobre o que nos mantém de pé quando tudo à nossa volta desmorona. Mark Grayson foi esmagado por um trem, lançado contra prédios, quase morto pelo próprio pai. E mesmo assim ele continuou. Porque ser forte não é não cair, é escolher levantar. Nietzsche diria que é justamente a dor que nos transforma. E talvez, Invencível seja, na verdade, um retrato moderno dessa filosofia. Para entender isso, a gente precisa conhecer Mark Grayson, um adolescente comum, meio tímido, meio perdido, tentando encontrar seu lugar no mundo. Filho de Debbie, uma humana amorosa e honesta, e de Nolan, também conhecido como o Miniman, o maior herói da Terra. Aos olhos de todos, Mark nasceu com o destino traçado: seguir os passos do pai, salvar o mundo, fazer o bem. Quando seus poderes finalmente despertam, ele acredita que está pronto. Pronto para ajudar, para inspirar, para ser herói. Mas o mundo real é diferente dos quadrinhos. Missões que dão errado, pessoas morrendo, decisões que cobram um preço. Ainda assim ele tenta, se joga no caos com o coração puro, mesmo sem saber o que está fazendo. Até que vem a revelação: seu pai não é um herói, é um agente infiltrado de uma raça alienígena imperialista, um traidor, um monstro com o rosto de alguém que ele ama. E aí, tudo desaba, o chão se abre. Mark é brutalmente espancado, física e emocionalmente, não por um vilão, mas por aquele que deveria ensiná-lo a ser forte. E é exatamente aí que a verdadeira história começa. É nesse momento de ruína que entra Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX, conhecido por desafiar as ideias tradicionais de moral, religião e verdade. Para ele, a dor não era algo a ser evitado, era o caminho necessário para se tornar algo maior. Ele dizia: "O que não me mata, me fortalece." E essa frase, que hoje virou clichê, carrega um significado profundo. Não é sobreviver à dor que te transforma, é o que você faz com ela. Nietzsche acreditava que, para se tornar o que ele chamava de Übermensch, o além do homem, o ser que se reinventa, era preciso romper com o conforto, com as ilusões, e passar pela escuridão, abraçar o caos, e não só aceitá-lo, amá-lo. Isso tem um nome: amor fati, amor ao destino. Mark não escolheu sofrer, mas diante da dor, ele teve uma escolha: quebrar por dentro, ou usar cada ferida como parte da sua reconstrução. Mark está destruído, seu corpo está partido, o rosto coberto de sangue, seu mundo em ruínas. E ainda assim, ele continua, porque a verdadeira força de Mark não é física, é emocional, é moral. No auge da luta, quando Nolan, seu pai, tenta convencê-lo de que nada disso importa, que os humanos são frágeis e que amar é inútil, Mark responde com algo que o desarma completamente: "Eu ainda teria você, pai." Essa frase, dita entre sangue e lágrimas, atinge Nolan mais do que qualquer soco. E pela primeira vez, o homem mais forte da Terra hesita. Ele vai embora, não por medo, mas porque algo dentro dele quebrou. Nietzsche escreveu que o Übermensch não é aquele que domina o mundo, mas aquele que cria novos valores quando os antigos entram em colapso. Mark faz isso. Ele não aceita o cinismo do pai, não adota a lógica de poder da raça viltrumita. Ele transforma o caos, a dor, em propósito. Mas o mais impressionante é que essa transformação toca também Nolan. Nas temporadas seguintes, vemos o reflexo daquela escolha. Nolan, agora em outro planeta, vive em conflito. Ele tenta proteger uma nova família. Ele ajuda. Ele hesita. Pela primeira vez, o imperador da destruição pensa em salvar, não conquistar. E por quê? Porque Mark, ao se recusar a se tornar igual, a ele plantou uma dúvida. Nietzsche dizia que o além do homem não apenas supera a dor, mas inspira transformação. E é isso que Mark faz. Ele quebra o ciclo. Ele ressignifica. Invencível não é sobre um garoto mais forte que o pai. É sobre um filho que, mesmo esmagado, ensina ao pai o que é força de verdade. E talvez isso seja o que realmente significa ser invencível. A verdade é que todos nós, em algum momento, vamos cair. Às vezes, a vida arrebenta a gente de formas que não dá para prever. Uma perda, uma decepção, uma escolha difícil. E nesse momento, a pergunta aparece: o que eu faço com essa dor? Mark poderia ter se fechado, poderia ter virado ódio, poderia ter repetido o ciclo, mas ele não fez isso. Ele sentiu, sofreu, chorou e escolheu continuar. Nietzsche não escreveu para heróis de quadrinhos. Ele escreveu para pessoas que enfrentam o absurdo da vida e ainda assim decidem criar sentido. Ele nos lembra que não precisamos ser perfeitos. Precisamos ser sinceros com o que sentimos e corajosos o bastante para seguir em frente. No fim das contas,
Ser invencível não é não se ferir, é transformar a dor em força, o caos em consciência, e talvez você já tenha feito isso mais vezes do que imagina. No fim, Invencível não é só uma história sobre superpoderes, é sobre aquilo que nos quebra e também nos constrói. Nietzsche nos convida a abraçar o caos, não como inimigo, mas como parte do caminho. Mark mostrou que mesmo entre escombros é possível escolher a compaixão, e talvez seja isso que nos torne realmente fortes, não a ausência de dor, mas a capacidade de atravessá-la, de sangrar e ainda assim continuar, de ser humano. E ainda assim, invencível. Curtiu? Então clica no like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. Quer mais reflexões assim? Comenta aqui embaixo o próximo tema. E lembre-se, heróis não nascem prontos, eles sangram e continuam.